Podemos começar, gente? Pode. Gente, vocês viram que saiu o... Vocês viram que saiu o calendário das provas, gente? Vi. Então, seguinte, a gente vai ter mais além dessa aula, né? Mais uma aula semana que vem e depois é a prova, né? Então, eu queria fazer assim com vocês, se vocês concordarem, né? A gente hoje terminar a matéria da prova, ok? E semana que vem a gente faz uma revisão, né? Durante o período da aula e também faz exercício avaliativo. Pode ser? E aí, como que eu estava pensando de fazer o exercício avaliativo? A gente faz no horário da aula mesmo. Vou colocar uns exercícios bem pequenininhos, bem tranquilos, para vocês fazerem no começo da aula. Aí eu vou dar um tempinho. Aí depois a gente vai e começa a corrigir eles e fazer uma revisão para a prova, pode ser? Pode. E aí, assim, eu estava pensando em fazer a matéria da prova só o conteúdo que está na plataforma, né? Então, vai ficar bem mais reduzido o conteúdo. E como o conteúdo está na plataforma, né? E aí fica mais fácil de vocês estudarem. Pode ser assim? Então, aí o conteúdo seria, né? Deixa eu escrever aqui para vocês. Validação da recuperação microbiana. Professor, mas as provas você mesmo que vai criar ou é a plataforma mesmo que vai criar? Não, a prova é a minha, né? Ah, sim. Se for a plataforma criar, vai ter umas perguntas muito complexas lá, né? Não, não. Tanto que a minha disciplina nem tem, né? Só tem um capítulo na plataforma, né? O resto tudo vai ser eu que vou criar mesmo. Então, só vai cair aquele capítulo lá da plataforma, que é bem simples, né? E aí o nosso vai ser validação da recuperação microbiana, amostragem, né? E a aula de hoje, que é limites microbianos. Então vai ser bem tranquilo. Tudo bem, gente? Pode ser assim, então? Por mim, tá. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou terminar o conteúdo hoje, né? E aí eu vou pedir para vocês estudarem durante a semana, para virem para a semana que vem estudados para quê? Fazer o exercício avaliativo, que vai ser bem tranquilo, bem facinho, tudo bem? E aí, depois vocês fizerem o exercício e todo mundo terminar, que eu vou dar um tempo certinho. Então, tentem semana que vem começar na hora certa a aula, tá bom? Iano, Oi. é a Sol. Tem alguns alunos que até hoje têm dificuldade de acesso para assistir às aulas online. Tem alguns que não conseguem acessar por causa que a internet é ruim. Tem alguns que o celular não dá certo. E esses alunos? Então, no meu caso, né, não preciso da plataforma, né? Vocês vão entrar. Não, do Zoom. Não Ah, consegue assistir a aula no Zoom. então, também no caso, para fazer o exercício avaliativo, não precisa entrar no Zoom, né? É só entrar no Google Sala de Aula, que vai ser um link do Google Sala de Aula.
e Ah, resolver os tá. exercícios lá, tá bom? Tá bom. Mas quem tem dificuldade de assistir às aulas ao vivo, as minhas aulas estão gravadas todos no canal do YouTube, tá bom? Aí vocês podem pelo menos estudar depois, né? Tá bom, então. Tá certo? Aí Tá, vou assim, passar por isso. o assunto da atividade avaliativa é esses três assuntos que eu coloquei aqui para vocês, ó, é a matéria da prova, tá bom? Mas essa prova vai ser como, professor? Vai ser online? Você vai mandar ela e vai fazer? Como que vai ser, será? Então, a prova eu ainda não sei como que vai ser. Mas pelo que está se desenhando, né, vai ser online, de marcar X. E aí vocês vão ter que acessar no dia para fazer a prova. Tudo bem? Então, até onde eu tô vendo, parece que vai ser assim. E aí, assim, são as questões eu que vou escrever, então vocês podem ficar tranquilos que vai ser em cima da minha aula, do meu conteúdo. E aí vocês. Tá, gente, o conteúdo tá escrito aqui no chat, ó, tá bom? Certo, Rafael? Tá escrito aqui. Ah, é porque será que eu não coloquei? Peraí, só um pouquinho. Só você colocar, professor, no Google Sala de Aula, fica simples depois o conteúdo da prova para tudo estudar. É. Não, peraí, só um pouquinho. Aqui, ó, a matéria da prova é essa daqui, tá bom? Coloquei agora no chat, tá bom? É validação da recuperação microbiana, amostragem e limites microbianos, tá certo? Então vai ficar bem tranquilo, vai ficar bem resumindo a matéria, não é muita coisa. E tem também o capítulo, aquele capítulo que a gente viu na plataforma. É só aquilo, tá bom? Então é bem tranquilo. Vocês não vão ter dificuldade para estudar nem para atividade avaliativa na semana que vem, que a matéria é bem pequenininha. Tá certo? Então, quem não conseguir assistir a aula ao vivo, né, pode assistir lá no Google, no YouTube, que minhas aulas estão gravadas lá. E só que aí eu vou colocar durante a semana, eu vou mandar para vocês, né, o eu vou mandar para vocês o link lá e o horário que vocês têm que fazer o exercício avaliativo, tá bom? Aí eu mais para frente eu mando para vocês certinho. Vai ser um exercício bem tranquilo, com questões bem tranquilas também, para todo mundo tirar nota boa, tá bom? Mas eu preciso que vocês estudem pelo menos a matéria, né, para fazer uma revisão legal e também a gente aproveitar melhor o tempo da semana que vem. Tudo bem, gente? Tranquilo? Mais alguma dúvida? De boa. Então, eu vou começar então a aula de hoje, pode ser? Pode. Bom, então, como na aula passada a gente viu a amostragem, né? Que basicamente a amostragem é a gente pegar 10 gramas ou 10 ml do produto e fazer uma diluição em 100 ml, né, de solução diluente. E essa solução diluente ela vai depender da propriedade físico-química do produto farmacêutico, né? Então, hoje a gente vai fazer o primeiro teste de produtos não estéreis, que é o limite microbiano, né? Então, basicamente, o que é o limite microbiano? O limite microbiano, ele vai determinar a quantidade de micro-organismos presentes por grama
ou por ml de produto, tá certo? E como que a gente determina isso? A gente faz um teste microbiológico, no qual a gente coloca o produto farmacêutico diluído, né, igual a gente aprendeu lá na amostragem. A gente coloca esse produto, né, em uma plaquinha, né, que tem meio de cultura, né? Um meio de cultura para crescer bactéria e um meio de cultura para crescer fungo. E aí ele vai crescer uma quantidade de micro-organismos. E aí eu vou fazer essa contagem. Essa contagem em unidades formadoras de colônia. Né, que são as bolotinhas que a gente vai contar por grama ou por ml de produto. Tudo bem, gente? Então, basicamente, essa é a determinação de limites microbianos. Eu vou ver a contagem de micro-organismos presentes por grama por ml de produto, e aí, a partir daí, eu vou olhar na farmacopeia brasileira, a farmacopeia brasileira me dá os valores de limite, a quantidade máxima que pode crescer, certo? E aí, a partir daí, eu faço a leitura da análise e vejo se o produto está aprovado ou reprovado. Tudo bem até aqui, gente? Bom, nós fazemos dois limites que a farmacopeia manda fazer. Um limite de contagem de bactérias e o limite de contagem de fungos. Tudo bem? Certo? Para fazer o limite de contagem de bactérias, a gente coloca ele em meio agar, caseína, soja, que é o meio, vamos dizer assim, que as bactérias crescem de uma forma melhor, né? É mais nutritivo para elas, e consegue pegar a grande maioria das bactérias, né, que crescem em meios não fastidiosos. E para fungos é o meio, né, universal para fungos, que é o agar saborodextrose. Tudo bem? A técnica de inoculação que a gente usa é a técnica de inoculação por plate ou por profundidade. O que que é isso? Eu vou pegar a amostra líquida, vou colocar na plaquinha de Petri vazia, né? Vou pegar uma pipetinha, né? Vou pegar uma diluição da minha amostragem, né? Colocar aqui. Certo? E depois eu vou pegar o meio líquido e despejar na plaquinha, né? Qual a temperatura desse meio líquido? A 40, 45 graus Celsius. Porque o meio sólido, ele é um meio agar, né? Na temperatura de 40 a 45 graus Celsius, ele vai estar numa temperatura líquida. E ele não vai matar o micro-organismo nessa temperatura, tudo bem? E aí, desta forma, o meio vai cair líquido. Eu vou misturar ele junto com a amostragem aqui, né? E ele vai solidificar à medida em que a temperatura vai ficando mais baixa. E aí o micro-organismo vai ficar em toda, né? O micro-organismo da formulação vai ficar em todo o meio de cultura sólido. Por isso que a gente chama numa técnica de inoculação, uma técnica de profundidade. Nós vamos ver ele mais bonitinho para frente. Tudo bem até agora? Podemos ir para frente? Bom, o agar-caseína soja, né, ele tem vários componentes importantes para o crescimento bacteriano, né? O que que eu preciso que vocês saibam é que o agar-caseína soja é para ver o teste de limite de bactérias, basicamente, e o agar-saborodextrose é o meio para eu ver limite de contagem de fungos, tudo bem? Basicamente é isso, tá certo?
Bom, e aqui está a tabela da Farmacopeia Brasileira, que mostra os limites microbianos para produtos não estéreis. É interessante vocês darem uma olhada, né? Que a determinação se dá pela via de administração, olha só. Por exemplo, né? Preparação aquosa de uso oral, ó. Ele permite que tenha 10 ao quadrado unidades formadoras de colônia por grama ou por ml de bactérias. Então, aqui eu vou fazer um teste, né? Em agar-caseína soja. E o valor não pode dar mais do que 100, né? 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Não pode dar mais do que 100 unidades formadoras de colônia por ml ou por grama de produto farmacêutico. Já para fungos, não pode dar mais do que 10 unidades formadoras de colônia por grama ou por bactéria. E aí, nesse caso, né, eu vou fazer o teste em agar saborodextrose. Tudo bem? Tranquilo? Então, é bem tranquilo visualizar o limite, né? Tem que ser abaixo, não pode crescer mais, né? E o tema da próxima aula, da N2, né? Além de não ter um crescimento microbiano muito grande por grama por ml de produto, tem que ter a ausência de alguns patógenos específicos, né? Aí isso daí é tema da próxima aula. No caso desse exemplo que a gente está vendo, não pode ter Escherichia coli, por exemplo, né? Mas isso daqui vocês não precisam decorar, vocês só olham lá, vocês têm que saber como que são as técnicas de identificação de cada patógeno. Mas isso daqui não vai ficar para N1, vai ficar para N2, tá bom? Pesquisa de patógenos específicos. Então, basicamente, o que vocês têm que saber é fazer uma interpretação, uma leitura desses limites microbianos. Vocês não precisam decorar, né? Sempre, se eu for pedir algum exercício para vocês, eu vou dar o limite para ver se você está ok, se está acima, se está abaixo. E eu vou ensinar vocês como que faz essa contagem a partir dos resultados que a gente achar na contagem da metodologia de profundidade. Tudo bem, gente? Tranquilo? Podemos ir para frente, então, né? Aqui só mostrando mais outro exemplo, né? Tudo bem. Certo. Então, quais são os métodos, né, de contagem de micro-organismos? Nós temos vários. Vou falar dos mais importantes. O mais importante de todos é a contagem em placa, ou por profundidade, ou por plate, né? Plate método. Por quê? Porque eu consigo avaliar uma quantidade de amostragem muito grande, que vai de 1 ml a 5 ml, né? Quando eu consigo avaliar uma amostragem do produto farmacêutico grande, o erro na técnica é menor, tudo bem? Então, dessa forma, eu consigo ter uma melhor confiança do resultado, né? Se eu pegar um volume muito pequenininho, não é muito legal, porque eu vou dar um erro estatístico muito grande em cima do meu resultado. E se eu pegar um valor muito grande, muitos ml da amostra, também não é muito legal, porque aí o meio fica o teste ele fica meio que inviável. Então, por isso que esse método, na maioria das vezes, ele é o mais utilizado para a contagem de micro-organismos ao limite microbiano. Porque ele é um teste rápido e eu consigo pegar uma amostragem muito grande, de 1 a 5 ml de amostra. E geralmente a quantidade de amostra que a gente pega é 1 ml, tá certo? Para fazer o teste dentro do teste de profundidade, que nós vamos ver como é que é. Então a gente pega um agar fundido, né? O agar é o que dá solidez ao meio de cultura e ele fica na temperatura próxima a 45 graus. Lembrando que o agar, ele parece um pouco uma gelatina. Então, nessa temperatura quente, ele está líquido, certo? E aí, depois que a gente coloca ele e ele resfria na temperatura ambiente, ele fica sólido, tudo bem? Mas aí, por que ele tem que estar líquido nessa temperatura de 45? Nessa temperatura, ele não mata o micro-organismo e eu consigo colocar
1 ml de amostra, que a amostra é o produto farmacêutico diluído numa solução diluente. Misturo com meio de cultura líquido até os dois ficarem homogêneos. E aí, posterior a essa mistura, ele fica sólido, né? Porque ele chega na temperatura ambiente. E aí ele vai ter um crescimento microbiano. Depois desse crescimento microbiano, eu vou contar quantas bolotinhas vão crescer lá no produto, nas unidades formadoras de colônia. E aí eu vou identificar o produto, a quantidade de unidades formadoras de colônia por grama ou por ml de produto. Tudo bem? Maria, Tranquilo? vê esse controle aí. Tudo bem, gente? Podemos ir para frente? Alguma dúvida? Eu vou para frente. Vocês não estão falando nada, estou indo para frente. Qualquer coisa vocês me param, tá bom? Bom, basicamente, como que é o teste, né? Preparei a diluição seriada lá, né? A partir da amostragem, que foi a aula passada. E aí, o que que eu faço? Eu pego e coloco 1 ml, coloco 1 ml da minha diluição numa placa de Petri vazia, tá vendo? Então, aqui está o meu produto farmacêutico diluído na minha solução diluente, né? Que foram aquelas que a gente viu que vai depender da propriedade físico-química do produto farmacêutico. Então, o primeiro passo é colocar isso em placa de Petri. Tudo bem? Bom, aí, além da placa de Petri, o que que a gente coloca, né? A gente coloca o agar, que nesse caso ele está líquido, porque ele está numa temperatura de 45 graus Celsius. Nessa temperatura ele ainda está líquido, mas ele não mata o micro-organismo, né? Misturo com a minha amostra que eu já coloquei, né? Faço movimentos em 8, assim, ó, com a plaquinha de Petri, para ter uma homogeneidade tanto da amostra junto com o meio de cultura, e depois deixo ele na temperatura ambiente até ele esfriar. Quando ele esfriar, ele solidificou. Aí tá pronto. A gente vai incubar, né, em temperatura, né, próxima de 25 graus Celsius para fungos. E 35 graus Celsius para bactéria, né? Então, se for agar caseína soja, a gente incuba a 35. Se for para agar saburô, a gente incuba a 35 graus, né? Perdão, se for para agar saburô, a gente incuba a 25. Se for agar caseína, a gente incuba a 35. Espera alguns dias. E aí, depois de alguns dias, né, vai depender se é bactéria ou se é fungo, a gente vai contar a quantidade de bolotinhas que vão crescer lá no meio de cultura. E aí, a partir daí, a gente consegue estipular a quantidade de unidades formadoras de colônia por grama ou por ml de produto. Tudo bem, gente? Tranquilo? Professor, É quantos ml que coloca de agar? Não, é 1 ml de diluição do fármaco, né, em solução diluente. Do agar, a gente coloca entre 15 a 20 ml, tá bom? Só que o importante não é a quantidade do agar. Geralmente a gente não conta a quantidade certinha do agar. A gente coloca numa quantidade para ele encher a plaquinha de Petri. Aqui, tudo bem? O importante é a quantidade da minha solução diluente junto com a minha amostra farmacêutica, que geralmente é sempre 1 ml ou 1 grama. Não, no caso é 1 ml, né? Tudo bem, gente? Ok. Tranquilo? Bem tranquilo, né, gente? Bom, então aqui tá o meu meio de cultura, né? Aqui eu já misturei ele, já fiz as misturas em 8 da amostra,
com o meio de cultura, ele vai solidificar, aí depois que ele solidificar, eu faço a contagem de micro-organismos. Tudo bem? Aí aqui vão ter as unidades formadoras de colônia. Aí eu conto as unidades formadoras de colônia, né? Vamos supor aqui, né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, vai ter 17 unidades formadoras de colônia, né? Mas aí, como que eu faço como que eu expresso esse resultado, né? Eu tenho que ver o tanto que eu diluí a amostra, certo? Multiplico pelo fator de diluição. E aí, eu sei qual é a quantidade de unidades formadoras de colônia por grama ou por ml. É bem fácil. Por exemplo, a gente vai fazer alguns exercícios. Se lá o cara diluiu 100 vezes, certo? Eu multiplico por 100 e sei quantas unidades formadoras de colônia. Se aqui ele diluiu 100 vezes, eu não vou ter 17 unidades formadoras de colônia, eu vou ter 1.700, né? Porque 17 vezes 100 dá 1.700, né? Se ele diluiu 10 vezes, por exemplo, aí é 170 unidades formadoras de colônia por grama por ml. E aí eu sempre reporto isso daqui em notação científica. A gente passa o valor para notação científica. Geralmente eu faço em triplicata, em quadruplicata, eu não faço em uma plaquinha só, tá certo? Então, eu faço vários testes em quadruplicata, em triplicata, né? Faço uma média da quantidade de unidades formadoras de colônia, né? E aí depois eu pego e vejo a quantidade de micro-organismos que tem a partir dessa média, tá bom? Uma média aritmética normal. Bom, a primeira técnica é a mais importante, tá bom? Essas outras duas que nós vamos ver, elas são secundárias, tá certo? Então, nós podemos também fazer uma amostra na superfície do meio de cultura. Como que é? O meio de cultura já está sólido, né? E pronto. E aí eu vou e passo a minha amostra, a minha amostragem na superfície do meio de cultura. Qual que é a desvantagem dessa técnica, né? A quantidade é muito pequena. Eu só posso colocar 0,1 ml. Então, o erro associado à técnica vai ser muito grande. Tudo bem? Essa é a principal desvantagem e é por isso que a gente não usa isso no controle de qualidade, né? Só em algumas técnicas, por exemplo, no monitoramento ambiental, né? Umas técnicas mais tranquilas e que eu preciso de uma pequena quantidade, né? Ou de inóculo que é colocado, ou então mesmo se eu vou fazer imprints da superfície de alguma outra coisa, por exemplo, imprint da luva da pessoa, imprint de uma região, né, do solo, por exemplo, ou de alguma superfície para a gente fazer a determinação. Tudo bem? Então, o mais utilizado mesmo é o pour plate. E por último, a contagem por filtração por membrana, né? Então, filtração por membrana é a mesma técnica da validação da recuperação microbiana. Mas aí, nesse caso, né, qual que é a finalidade aqui? A gente vai colocar a membraninha aqui, vai filtrar a nossa amostra aqui, né? Quando a amostra passar, os micro-organismos vão ficar retidos aqui, né, na membrana. A gente tira essa membrana do filtro, coloca ela na plaquinha de Petri, né, e incuba. Quando incubar, vai ter o crescimento das unidades formadoras de colônia, e aí a gente consegue estipular uma quantidade de micro-organismos, um crescimento microbiano por grama ou por ml de produto farmacêutico. Tudo bem?
Então, ela tem uma vantagem, né? Porque você pode filtrar uma grande quantidade, né, de micro-organismos de amostragem, né, de micro-organismos de uma formulação farmacêutica a partir dessa metodologia, né? O problema, né, é que se a amostragem tiver muito micro-organismo, já não é muito legal a gente fazer essa metodologia. Porque, né, é o mesmo problema lá da validação da recuperação microbiana. Se tiver micro-organismo demais, ele vai formar um tapetinho na membrana, e a membrana é bem pequenininha, né? Então, se formar um tapetinho, não tem como eu estipular a unidade formadora de colônia, fica incontável, porque as bolotinhas vão se unir todas, né? Então, não vai ter como eu estipular. Então, tem que ser uma quantidade pequena de micro-organismos, né? Nessa amostragem para eu conseguir estipular a quantidade de unidades formadoras de colônia. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Aqui só mostrando, né? O sistema filtrante. E aqui a contagem, ó. Aí cresce em cima da membraninha e a gente faz a contagem, né, de micro-organismos por grama ou por ml, né? No caso aqui seria por ml de produto. Tudo bem, gente? Bom, a desvantagem é que somente líquidos e sólidos solúveis podem ser avaliados, porque tem que dissolver, né? Produtos gordurosos, de maneira nenhuma, eles conseguem ser filtrados, né? E produtos viscosos também não tem, que é uma dificuldade de serem filtrados a partir desse método. Então, não é legal utilizar ele, é melhor utilizar a técnica em profundidade. De maneira geral, o mais utilizado é o de profundidade mesmo, tá, gente? E a vantagem é que pode fazer uma grande quantidade de líquido pode ser filtrado, né? Eu posso filtrar não apenas 5 ml, igual é o de profundidade. Eu posso, tipo, filtrar, sei lá, 50 ml, 20 ml, 10 ml. Então, é uma quantidade maior que a gente pode avaliar. Tudo bem? Bom, alguma dúvida, gente? Tranquilo? Tudo bem, gente? Tudo, Bom, prof. então, eu queria fazer um exercício com vocês para a gente... como que seria um exercício de contagem de micro-organismos, tá certo? E aí, a partir desse exercício, vocês vão fazer o exercício que está lá na plataforma, e aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, alguns minutinhos, e quando vocês terminarem, a gente corrige, pode ser? Pode ser, gente? Tudo Pode bem? ser. Pode, professor. Então tá. Ó, Professor, vamos... Oi. esse exercício que a gente clica nele aqui, quando ele abre, como que a gente vai responder ele? Não precisa responder não, tá, gente? É só para vocês fazerem e responder aí no papelzinho de vocês. Vocês não precisam me reenviar não, tá bom? Tá certo? Beleza. Beleza. Tudo bem? Aí basta clicar Só clicar já dá a frequência, né? presença, tá bom? Certo? Beleza. Ok? Ok. Bom, vamos fazer um exercício só para vocês terem uma ideia como é que é feito. Então, vamos pegar aqui, deixa eu pegar uma página em branco aqui. Bom, vamos pensar assim, ó, que eu tenho uma formulação farmacêutica, né? Tá dando para enxergar? Eu tenho uma formulação farmacêutica que eu fiz uma diluição, ok?
Peguei 10 gramas dela, que é assim que a gente faz, não é? Geralmente, a gente pega 10 gramas e põe em uma quantidade de volume total de 100 ml com seu diluente determinado, né? Tá certo, gente? E aí, a partir daí, isso eu já fiz uma diluição, não é? Eu tinha 10 gramas, que era uma diluição sem diluição, e coloquei em 100 ml de uma quantidade de solvente, né? Então, eu fiz uma diluição de 1 para 10, concordam? Bom, não sei se vocês lembram daquelas regrinhas de potenciação lá, né? Essa diluição de 1 para 10, né? Eu posso, se eu tenho um número dividido por 10, eu posso passar ele multiplicando, né? E aí eu só vou inverter o sinal da potência. Se ele está na potência de mais 1, dividindo, né? Isso daqui é a mesma coisa do que 10 a menos 1. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, vou repetir, ó. Peguei o meu produto farmacêutico, diluí ele, como que a farmacopeia brasileira manda? Diluí ele em 100 ml de solução diluente. Isso significa que eu fiz uma diluição de 1 para 10, ou então uma diluição de 10 a menos 1. Tudo bem? Tranquilo? Bom, e aí eu fiz uma segunda diluição. A diluição sempre é 1 para 10 ou 10 para 100, tá, gente? Peguei 10 ml daqui e fiz mais uma diluição em 100 ml, tá certo? Bom, se ele já estava numa diluição de 1 para 10, eu peguei da diluição que ele estava 1 para 10 e diluí mais 10 vezes. Então, eu multiplico as minhas diluições, né? Então, eu fiz uma diluição de 1 para 10 vezes 1 para 10, tá certo? Um para 10 vezes 1 para 10, né? É 100, tá certo? Bom, quando eu tenho multiplicação de potências de 10, eu conservo a base, que é 10, e somo os expoentes. Então, o expoente não é 1? 1 mais 1, 2. Então, 1 para 100 é a mesma coisa que 1 vezes 10 ao quadrado. 1 dividido por 10 ao quadrado. Tudo bem? Posso passar a potência que está dividindo, multiplicando, ficando numa potência de 10 a menos 2. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Então, beleza. Aí, a partir dessa segunda diluição, eu peguei 1 ml da solução, né? Sempre é fixo, tá, gente? Eu sempre pego 1 ml e plaqueei, né, por profundidade. Incubei, né, o tempo, né? Vamos pôr aqui, sei lá, 4 dias.